Você já participou de um processo seletivo e no final tudo aquilo que foi prometido não foi entregue? Pois é, provavelmente você foi vítima de um entrevistador gênio da lâmpada, mas eu vou te dizer nesse vídeo o que você deve fazer. Olá, caçadores de emprego, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima. Hoje eu vou falar do entrevistador que eu chamo gênio da lâmpada. Se você conhece a história do Aladim, você sabe que o gênio da lâmpada é um ser místico que ele concede 3 desejos. Por que eu chamo de gênio da lâmpada? Porque esse entrevistador, ele basicamente o que ele faz? Ao contrário do entrevistador mentiroso, que acaba mentindo coisas genéricas, o que o gênio da lâmpada faz? Ele entende qual é o desejo do candidato e ele diz que a oportunidade, que o processo seletivo que ele está representando ou que ele é responsável é exatamente aquilo que o candidato deseja. O gênio da lâmpada, e não se esqueça, o gênio da lâmpada ele pode ser o RH, pode ser um headhunter ou pode ser um empregador. O gênio da lâmpada ele tende a aparecer em 2 contextos organizacionais. O primeiro contexto, perfis diferentes de se recrutar, ou seja, aqueles perfis de profissionais que são muito desejados pelo mercado e muitas vezes o gênio da lâmpada, seja ele um headhunter, seja ele um RH, seja ele um empregador, ele precisa dessa posição, ele precisa desse determinado perfil de profissional e ele acaba muitas vezes prometendo muito mais do que ele consegue entregar. Por quê? Porque ele precisa dessa pessoa, ele precisa fechar esse processo seletivo. Então, se você é um profissional que está sendo muito assediado pelo mercado, fique esperto. Muitas vezes todo esse assédio pode ser uma armadilha. Porque você tem um perfil que é importante para a empresa, mas muitas vezes a empresa realmente não tem aquilo que é importante para você. E aqui um aviso, tá? Nem sempre quando eu digo desejo, eu estou dizendo de remuneração, de dinheiro ou de benefício. A pior coisa que pode acontecer para qualquer profissional é ele ser enganado quanto ao desafio, quanto à cultura da empresa e quanto ao ambiente. Só que você, se por um acaso você já passou por isso, ou eventualmente sente que você pode estar passando por isso, você só vai descobrir quando você aceitou a oferta, você pediu demissão do seu antigo emprego e mais ou menos se passou 3 meses. É onde você vai perceber, puta que pariu, fui enganado. O segundo ambiente organizacional, ele foi muito comum no Brasil durante a época da Lava Jato, para dar um exemplo. Empresas onde uma reputação foi manchada, seja pelas próprias dificuldades de mercado, seja por terem feito algum tipo de crime, seja por qualquer tipo de coisa. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensar nessa empresa, a reputação dela não é atrativa. E aí é muito claro para a gente entender aonde que esse comportamento do gênio da lâmpada ele aparece. Existe um trabalho que precisa ser realizado e eu preciso atrair, eu preciso fechar essa posição. O que eu, entrevistador gênio da lâmpada, tendo a fazer? Vou entender a necessidade do candidato, os desejos dele e eu vou falar que na minha empresa tem tudo aquilo ou tem grande parte. E novamente, na grande maioria das vezes, não tem nada daquilo. Então, relembrando, 2 contextos organizacionais. Um perfil muito desejado pelo mercado e uma empresa com uma reputação não tão positiva. Você que é um candidato, você que pode escolher o seu próximo emprego, fica muito esperto sobre isso. Pode ser uma armadilha. Mas também não é só entendendo sobre contextos organizacionais. Às vezes você está em empresas participando de processos seletivos em boas empresas, com segmentos que você sabe que estão indo muito bem, empresas com dinheiro, empresas que realmente não trariam atenção para nada de negativo. Mas é importante você perceber o processo seletivo. E eu vou te dizer aqui 2 tipos de processo seletivo que você precisa prestar atenção. Vagas ou processos seletivos muito rápidos. E o que eu chamo de muito rápido? Menos de 72 horas entre o começo do processo, ou seja, temos um trabalho que precisa ser feito e o final desse processo. Você, candidato, começa segunda-feira, por exemplo. Preste bem atenção. Esse é o clássico exemplo de um processo seletivo que pode esconder um gênio da lâmpada, porque ele tem muita pressa. Muitas vezes, queridão, muitas vezes, queridona, não é você que é um super profissional. Então, vamos abaixar o ego e vamos aumentar a atenção. Se esse processo, se essa posição é tão importante, por que está sendo fechada tão rápido? Será que eles não tinham ninguém no pipeline de sucessão para essa posição? Perceba, quanto mais estratégica e importante for uma posição para uma empresa, maiores são as chances de ter um pipeline de sucessão estruturado.
por que eles estão contratando alguém de fora em menos de 3 dias? O segundo tipo de processo seletivo que pode envolver um entrevistador gênio da lâmpada, aquele que vai prometer muita coisa e não vai entregar metade ou nada daquilo que ele prometeu, são processos seletivos muito longos, ao contrário do processo seletivo curto. Por quê? Um processo seletivo muito longo, o que ele mostra para nós? Eventualmente, aquela posição, aquele trabalho que o seu entrevistador ele sempre vai dizer que é importante, talvez não seja tão importante assim. Afinal de contas, ele não estava aberto há tanto tempo. E o que eu chamo de aberto há tanto tempo? Mais de 2 ou mais de 3 meses de processo aberto. É bastante coisa, eu te garanto. Existem processos seletivos que ficam abertos anos. E aí, a gente precisa se perguntar, será que realmente esse é o desafio que eu quero? Será que existe um desafio ali? Ou simplesmente um desenho organizacional que precisa ser preenchido? Essas são algumas perguntas que você precisa se fazer e precisa fazer para o entrevistador ou para quem você puder que faça parte desse processo seletivo. A melhor maneira de você se proteger sobre um entrevistador gênio da lâmpada ou mesmo um entrevistador mentiroso ou até um entrevistador terrorista, que eu já falei no vídeo passado, é você fazendo perguntas. Pergunte para ele quanto tempo esse processo está aberto, qual é o perfil da posição, qual é a dificuldade em achar o seu perfil. Todas essas informações são plenamente importantes para você entender e para você fechar o quebra-cabeça de um processo seletivo. Novamente, isso só vai ser importante se você tiver escolha. Agora, se você precisar pagar o boleto, cara, esquece o que eu estou falando e vai atrás do seu emprego e você pode aceitar qualquer coisa que você achar que fizer sentido para você. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. O meu próximo vídeo eu vou falar sobre um perfil de candidato que eu adoro, que é o candidato ensaiado. Ele é quase perfeito, quase. Bom, te vejo nesse próximo vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de comentar aqui embaixo. Até o próximo. Obrigado.